Imagine que você está deitado, em profundo sono, e tem a sensação real de projetar-se fora do seu corpo físico, e que sua consciência pode vislumbrar novas realidades, dimensões, e sem todas as limitações típicas do mundo desperto. Existem diversos relatos em diferentes épocas e regiões do planeta sobre essas experiências. E tem gente séria que investiga e tenta explicar esse tipo de fenômeno. Uma dessas pessoas é exatamente o Charles, que está aqui conosco novamente. Ele já falou sobre paranormalidade e vem nos explicar sobre este novo tema polêmico. Então, projeciologia é o nosso tema de hoje. Charles, muito obrigada por estar de volta ao nosso programa. No nosso último encontro, você trouxe algumas informações bem preciosas. E hoje eu gostaria de trocar com você sobre outro tema instigante, a projeciologia. Começa nos explicando, conceitualmente, o que é projeciologia? Bom, projeciologia é o estudo que existe no mundo de como se projetar fora do corpo conscientemente. Né? É uma nova ciência, né, vamos dizer assim, que estuda a capacidade de se projetar fora do corpo conscientemente. Né? Então pode se chamar de projeciologia, ou pode chamar experiência fora do corpo, ou viagem astral, tudo isso tem a ver com esse mesmo tema. Ok. E é uma habilidade extrasensorial, a capacidade de se projetar? Sim, é uma habilidade extrasensorial, é uma capacidade mental que todo mundo tem. Todo mundo se projeta fora do corpo conscientemente ou inconscientemente. Né? Alguns têm algumas experiências interessantes e nem sabem que se projetaram fora do corpo. Né? Uma delas é a catalepsia. Né? Catalepsia é aquela sensação que você tem, que você está deitado, aí você quer movimentar o corpo e não consegue, você está com o olho aberto, você quer gritar e não consegue, você quer movimentar e não consegue, e de repente você acorda e fala, nossa, que sensação estranha é essa que eu tive. Isso se chama catalepsia projetiva. Né? Então, o indivíduo está com a parte do corpo projetada até o pescoço, e aí por isso ele não consegue movimentar, mas a cabeça está grudada ao corpo, e aí ele consegue ter essa percepção. Então isso é chamado de catalepsia projetiva. É a sensação que algumas pessoas têm, né? Parece ser um pesadelo, mas não é. Quanto mais nervosa a pessoa fica, mais difícil fica de se projetar. Quando ela acalma, ela consegue voltar à questão do corpo. Mas assim, é uma coisa que eu queria explicar para deixar bem mais claro para as pessoas. Né? Na verdade, não é que você sai fora do corpo. Né? Você expande o seu campo mental além do corpo. Aí você tem a percepção, né, de estar fora do seu corpo, mas na verdade você está ligado ao corpo. Porque quando você está fora do corpo, você está morto. Né? Você está ligado ao corpo, você se projetou, mas de forma a estar ligado no corpo físico. Aí por isso você pode passear, ir para qualquer outro canto, visitar o mundo físico ou as outras dimensões. Mas você está ligado ao corpo. Então é difícil explicar isso porque algumas pessoas falam, sai fora do meu corpo. Né? Tá, ela teve uma expansão da consciência dela e essa expansão conseguiu ter essa percepção de que ela estava fora do corpo dela. Esse primeiro conceito já é interessante em si, né? Porque às vezes gera uma sensação de medo, né? Sim. Fora do corpo, né? E dá a impressão de que a pessoa está desligada e exatamente. Que ela morreu. Né? Ela não morreu, ela está ligada ao corpo através do campo energético dela e ela expandiu esse campo com a capacidade de poder envolver numa frequência do próprio corpo dela em outras dimensões ou na própria terceira dimensão. Né? Falando nisso, quando a gente pesquisa sobre o tema, a gente escuta ou vê expressões como projeção mental, projeção extrafísica, projeção astral. Sim. Existe diferença nesses termos e o que eles tratam exatamente? Sim, sim. A questão tem a ver com o campo vibratório no qual ele está vibrando. Se o nível consciencial da pessoa é um nível consciencial muito alto, o nível consciencial dessa pessoa vai entrar numa frequência que a gente chama de campo mental. Então ela vai conseguir ter uma percepção de saída dela em frequências muito altas, em lugares muito interessantes. E ela vai ter o controle total dessa capacidade. Se o campo dela não é tão desenvolvido assim, a gente vai chamar essa experiência de experiência extrafísica, né? Ou de campo astral, no qual ela vai ter uma percepção das coisas aqui da terceira dimensão mesmo. Né? E às vezes até de algumas outras
dimensões paralelas. Você usou uma expressão interessante, nível consciencial. Define para o nosso pessoal, o que é um nível consciencial? Sim. Quando um indivíduo consegue ter percepção de si e consegue ter percepção do outro, ele tem uma consciência de si e do outro de uma forma ampla. Então vamos dizer que aquela pessoa tem consciência total do seu próprio corpo e tem consciência total também do corpo do outro. Né? Então esse nível consciencial dessa pessoa já é maior do que aquele que não tem consciência do outro. Tendo consciência do outro, ele é capaz, por exemplo, de perceber a dor, a tristeza, a angústia, as coisas que a pessoa está vivenciando. Então não vai fazer nada de negativo com o outro. Não fazendo nada negativo com o outro, ele vai conseguir trazer as informações positivas para a vida dele e para a vida do outro. Então esse nível consciencial dele, a gente pode dizer que é um nível consciencial alto, porque ele já tem uma percepção de que fazer mal ao seu próximo pode trazer consequências para o próprio corpo dele. Então o nível consciencial daquela pessoa é um nível consciencial mais alto. Quando a pessoa não tem um nível consciencial de si mesmo, nem do outro, aí ela tende a fazer coisas negativas, coisas que não são interessantes ao outro, porque ele desconhece a vida do outro, desconhece a sua própria vida, desconhece a razão de poder fazer o bem para o seu próximo. Então o nível consciencial dessa pessoa não é um nível consciencial tão alto. Então ele vai vibrar nas frequências da terceira dimensão mesmo. Quem tem um nível consciencial mais alto, porque consegue ampliar a sua consciência e ir além desse limite que eu acabei de explicar agora, ele não está preso às regras, às mentiras, às falsidades, ao sistema de crença do que o outro acredita ou não, né, em relação à vida dele. Ele vai ter uma percepção mais profunda e vai buscar o conhecimento e ter o conhecimento verdadeiro de tudo. Perfeito. E aí, enquanto projeções, ela vai viver projeções também as projeções mentais, né? Que tem uma qualidade de acesso de informações muito maior. Sim, ela vai conseguir trazer para o corpo físico dela e reter essas informações no físico. Todo mundo sai fora do corpo à noite, Carol. Todo mundo sai. O problema é que quando está se encaixando, né, nesse processo que eu expliquei de expansão de consciência no corpo, quando vem esse encaixe, 90% das informações são apagadas pelo próprio campo energético da pessoa, pelo nível consciencial que eu acabei de explicar. Porque se o nível consciencial é mais baixo, se a pessoa vive na terceira dimensão só, nos problemas aqui, nas dificuldades, nas brigas, nas informações, no ego, não há como ele reter todas essas informações no corpo físico dele, porque tem muito problema para poder reter. Quando a pessoa tem um nível consciencial mais elevado, a consciência dela está mais aberta a buscar e reter informações mais interessantes de fato, entendeu? Perfeito. E como é que a gente diferencia um sonho de uma projeção? Tá. O sonho se processa dentro da faixa craniana nossa. Né? Então, tudo que está acontecendo dentro da sua faixa craniana é sonho. Né? Você vai pensar num cachorro, aí o cachorro vai sonhar com o cachorro está vindo na sua direção, de repente o cachorro começa a conversar com você começa a conversar com ele. Não tem lógica o sonho. Normalmente o sonho são muito misturas do que a gente está vivendo, do que a gente percebeu, de desenhos, de coisas que a gente vivenciou, e cria muito essa situação sem lógica. Na projeção ou na expansão do campo energético, você tem noção total, você sabe 100% de que você está fora do seu corpo, ou que você está vivenciando uma experiência diferente. Né? E ali você tem consciência do que você está fazendo, de onde você quer ir, você vê o relógio na sua frente, você vê as horas corretas, né? Você está mais consciente do que você está aqui dentro do corpo físico. Né? Então, o quão lógica é essa experiência é um dos marcos que vai diferenciar se você está sonhando ou se você está vivendo realmente uma projeção. Você toma consciência. Você Perfeito. tomou consciência de que você está tendo uma experiência diferente, que você vai falar assim, opa, não estou na minha cama, peraí, mas eu estava dormindo, agora eu estou fora, uai, o que é isso? Né? Aí você tem raciocínio. Né? Essa experiência fora do corpo, você tem raciocínio, você consegue perceber o ambiente em volta, você traz a informação nítida e clara, né? E aquilo marca você para sempre. Uma pessoa que se projetou fora do corpo ou expandiu o campo, como eu expliquei, de forma consciente mesmo, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque para ela a experiência foi válida. Não tem como ela provar isso para os outros, né? Porque é uma experiência individual. Mas aquela experiência vai marcar aquela pessoa pro resto da vida dela.
né? Ela vai ter uma sensação diferente. Quando alguém falar esse assunto com ela, ela vai falar, opa, eu já vivi isso. Né? É uma experiência dela. E isso vai mexer muito com a evolução dessa pessoa, porque todo mundo que tem realmente uma experiência desse tipo conscientemente, quer buscar mais informações sobre esse assunto. Acredito nisso. E na última entrevista que a gente fez, nós falamos sobre a paranormalidade e falamos bastante sobre os aspectos de condicionamento físico, de alimentação, aspectos emocionais e como eles interferem nas habilidades mentais. Eu acredito que dentro das projeções não deve ser muito diferente. Pode falar um pouquinho pra gente? Como é que esses aspectos interferem na habilidade de projeção? Sim, interferem de duas formas, né? Ajudam você a projetar fora do seu corpo conscientemente, né? E também ajudam você a projetar fora do seu corpo conscientemente também por desequilíbrio. Né? Às vezes, se você está intoxicado, como eu falei antes, na entrevista anterior, que você está bem intoxicado, você também pode expelir, né, projetar o seu corpo extrafísico, o corpo de luz seu, da mesma forma que você poderia também fazer isso pelo equilíbrio. Né? Só que a experiência por desequilíbrio acaba levando a pessoa a vivenciar sensações muito não agradáveis. Porque no momento que ela está tendo algumas sensações diferentes, se ela não tiver um nível consciencial legal, ela vai se assustar, vai berrar, vai gritar, vai ficar com medo, né? E isso não seria interessante. Ao contrário, que se a pessoa tem uma alimentação boa, se ela exercita, se ela faz atividade física, ela pode se projetar conscientemente, com a própria vontade dela de querer fazer isso e conseguir ter experiências maravilhosas. Né? Então interfere sim, a alimentação interfere muito na questão extrafísica, da projeção extrafísica. E aí pensando que a pessoa vai ter experiências positivas, né? Que ela está cuidando aí da parte física, da parte da alimentação, do emocional. O que se encontra desse outro lado? São pessoas vivas? São pessoas mortas? São pessoas que estão vivendo experiências semelhantes? Com o que a gente vai lidar quando vive uma experiência dessa? Quando você se projeta conscientemente, né, e tem uma experiência de sair, de expandir seu campo, ou sair do seu corpo, como queiram falar, você primeiro vai se projetar no seu próprio mundo físico. Né? Você vai sair do seu quarto, no seu quarto, vai andar pelo quarto, vai ver o seu móvel, vai ver o seu parceiro, sua parceira na cama, vai olhar as coisas ao seu redor, então você vai ter uma percepção de uma coisa muito, muito comum, muito clara. Né? Dependendo do nível consciencial que eu expliquei, né, a pessoa pode ter uma experiência mais profunda, ver parentes que já faleceram, eles podem vir conversar com você, te abraçar, né, porque o campo, a frequência que a pessoa está, é possível de ter esse encontro. E normalmente quando ele vê a pessoa que faleceu, ele vai ver uma pessoa mais opaca. Né? A pessoa que faleceu, ela está mais opaca, ela está mais diferente, mas ela vai ter a emoção de ver aquela pessoa, a pessoa vai conversar, ela vai escutar nitidamente a voz da pessoa e dependendo do que ela sentir de emoção, ela pode acordar rapidamente, porque o corpo físico, como eu falei, a pessoa está viva, está ligada, está com a expansão do campo. Há um processo todo biológico acontecendo com ela. Perfeito. Então, o corpo físico pode sentir muita emoção e cortar a experiência. Né? Até porque deve liberar uma série de hormônios, de reações Sim. biológicas mesmo naquele corpo, né? Sim. E algumas pessoas ficam muito emocionadas e falam, poxa vida, eu quero viver isso de novo. E tentam e não conseguem. Por quê? Porque enquanto você fica ligado muito na parte emocional, muito aflito, você se prende, trava o seu campo energético. De novo, a importância do controle emocional para experiências assim, né? O controle emocional é tudo na vida da gente, Carol. O controle emocional é que vai fazer você ter conhecimento das coisas, que vai fazer você não entrar numa situação de briga com o outro, né? O controle emocional é que vai fazer a sua vida ter a expansão da consciência, como eu estava falando. E Charles, quais são as sensações que essas pessoas geralmente têm quando elas têm uma experiência como essa? Bom, a gente tem diversas experiências e sensações, né? Que acontece quando a pessoa está tendo a questão da projeção. Por exemplo, uma delas é o balulimã. Né? O que é balulimã? Né? É a sensação de estar deitado na sua cama, de repente você foi dormir,
ficou de barriga para cima, e de repente você sente como se seus braços estivessem crescendo, parecendo que as mãos estão crescendo, o corpo está ficando estranho, e aí você vai sentindo aquela sensação de como se estivesse flutuando. Isso se chama Balulimã. Então é uma sensação de estar se expandindo por inteiro. Né? E isso acontece muito com algumas pessoas e elas não sabem por que, elas ficam assustadas e voltam. Às vezes acontece de você estar sentado, como a gente está sentado aqui, vai dando aquela sensação de sono, moleza, preguiça, aí de repente você dá aquela cochilada e aí você sente que você escorregou, aí você assusta e volta. Isso também é uma questão de projeção. É uma sensação da projeção. Existe a sensação de você estar deitado na sua cama e sair como se estivesse rodopiando, né? Parece que está tudo rodando em volta de você e você vai sentindo aquela sensação. Quando você olha para baixo, está você deitado na sua cama. Né? Essas são algumas sensações que tem. A catalepsia, que eu já expliquei, é uma das sensações também. Né? E existem sensações muito agradáveis também de você já acordar em algum lugar diferente, né? Sentindo que você está voando, sentindo que você está conversando, tendo uma aula muito boa, bonita, né? Mas assim, é interessante frisar de que quando a pessoa está tendo experiência fora do corpo, as sensações são físicas, são concretas, a pessoa tem a nítida sensação mesmo de que está ali, né? Sendo que algumas coisas que acontecem com algumas pessoas podem ser desejos inconscientes, são sonhos, que a gente chama de sonhos semilúcidos, né? Que não são experiências totalmente conscientes, que a pessoa está achando que está projetada, de repente aí vem um cachorro, já conversa com um cachorro. Então a gente tem essa mistura aí, a projeção consciente mesmo, a pessoa tem nítida sensação de que ela está no lugar. Né? Então existe a projeção extrafísica, que acontece nos ciclos de ondas cerebrais, de 9 ciclos abaixo. Né? Então, de 9 ciclos abaixo, a pessoa está relaxada, entra em estado de alfa para beta, e assim até entrar no sono mais profundo, que é o REM, onde ela consegue se projetar conscientemente. Né? E existe também projeções conscientemente, né, que a pessoa faz em estados mais alterados de consciência, de ondas cerebrais mais elevadas, acima do estado da vigília, que é o estado que nós estamos aqui agora, né, no qual a pessoa consegue acionar as ondas cerebrais dela e acelerar de tal forma que ela também consegue se projetar em frequências energéticas que algumas pessoas vão ver como luzes. Né? Algumas pessoas vão ver luzes andando, um casal abraçando, ou conversando, sabe? Então existe essa capacidade também, esse tipo de projeção, que é uma projeção mais avançada, é muito mais avançada do que a projeção em ondas cerebrais mais abaixo, né? No qual a pessoa sai fora do corpo e vai viver algumas experiências nesses mundos mais ditos como espirituais, né? E essas ondas cerebrais mais aceleradas, você pode também ter essa percepção dessas dimensões que a gente chama de dimensões paralelas, mas também pode se fazer ficar físico, conscientemente. Então o indivíduo está consciente no ambiente, tendo a vontade de se projetar, consegue se acelerar as ondas cerebrais até determinado ponto, no qual a imagem dessa pessoa em luz aparece em qualquer parte do mundo. É uma experiência bem interessante e algumas pessoas podem até ajudar outras pessoas. Tem um livro chamado Auxiliares Invisíveis que explica um pouco sobre isso, esses dois tipos de projeção. Então interessante. Projetar-se, então, não acontece somente em sono, acontece também quando estamos acordados. Sim, acontece também quando estamos acordados. Só que, igual eu falei, para se projetar dessa forma conscientemente, projetando a sua luz, as ondas cerebrais têm que estar mais aceleradas. O normal nosso aqui agora é 14, 15 ciclos por segundo. A pessoa tem que subir um pouco mais essas ondas, né, através de exercício físico e algumas técnicas, ela pode conseguir fazer isso. E, de repente, em determinado ponto, ela pode se projetar, né, e ficar com uma aparência só de luz, ou pode aparecer a própria aparência física dela em outra parte do planeta, aonde ela quiser se projetar. Né? É um desenvolvimento bacana, é uma coisa que algumas pessoas vivenciam e experimentam esse tipo de sensação, e é bem interessante. Mas o mais comum, o que mais existe, o que mais acontece com as pessoas são as projeções que a gente chama de extrafísicas, né? No qual a pessoa está em ondas cerebrais mais baixas, deita e se projeta
e vai ter essas suas experiências de forma consciente ou semiconsciente ou sem consciência nenhuma, né? E Charles, fora do corpo, nós estamos limitados pelo tempo? É possível ir até o passado ou visitar futuros prováveis quando estamos vivendo experiências como essa? Sim, através do campo expandido, você não tem limite do tempo e do espaço, não. Né? Você é capaz, por exemplo, assim, de sair fora do seu corpo hoje e ver o seu amigo amanhã, por exemplo, sabe? Então, não existe limite de tempo e espaço, não. Porque as dimensões, elas não transcorrem o tempo, né? O tempo é uma coisa mais da terceira dimensão, né? Então, se eu estou vivenciando uma experiência como essa, eu posso visitar um lugar que eu nunca estive? Pode tanto visitar um lugar como você nunca esteve, como você pode também ver as imagens suas do passado, porque assim, tudo é luz, né? Se estamos aqui e um ato, uma conversa, uma fala nossa aconteceu, então essa luz, isso que aconteceu aqui, foi projetado no universo. Através da saída fora do corpo, ou da expansão dessa consciência, você é capaz de buscar essa luz aonde você falou, conversou ou vivenciou alguma experiência, e você é capaz de se observar vivendo aquela experiência de novo. É só saber sincronizar o tempo e o espaço. Mas isso é para quem realmente está num nível consciencial, como eu falei, estudou bastante, consegue ter interações dessas dimensões, aí é capaz de vivenciar isso. E consegue também estar em espaços diferentes. É capaz dela estar, se ela quiser estar nos Estados Unidos, ela vai estar, né, ontem ou hoje. Ela é capaz também de se projetar para outras dimensões, pode sair fora do nosso sistema solar. Depende muito do que a pessoa gosta, do que a pessoa tem vontade e do nível consciencial que eu tanto falo, né? Porque o nível consciencial que determina o conhecimento dessa pessoa. E tendo o conhecimento no físico, terá o conhecimento também extrafísico, ou terá interesse em querer buscar esse conhecimento. Então vamos começar pelo começo. Para a pessoa que nos acompanha aqui, se ela quer começar a vivenciar esse tipo de experiência, que passos que ela deve seguir? Olha, Carol, existem muitas escolas que ensinam sobre a questão da projeciologia, né? De se projetar fora do corpo conscientemente ou se projetar fisicamente, como eu estava falando, através do campo energético mais acelerado, né? Aí ela tem que conhecer as técnicas para isso. Existem várias técnicas, existem técnicas seguras para isso. Quando a pessoa se projeta fora do corpo ou expande seu campo, ela não vai ter, ela não vai morrer, ela não vai ter, ficar presa do outro lado, né? Se ela quiser ver coisas negativas, ela vai ver coisas negativas, mas se ela não quiser ver coisas negativas, ela não vai ver coisas negativas. Se ela quiser ajudar o outro, ela pode ajudar o outro, né? Existem milhões de coisas que pode fazer, mas para quem está buscando esse assunto, é interessante primeiro buscar, estudar, né? Existem milhares de literaturas sobre esse assunto, pessoas que possam passar as informações de uma forma clara. Existem muitas pessoas sérias para isso, né? Mas é importante ter aquilo que eu falei, não ficar preso a sistemas de crença, né? Ah, eu posso me projetar por isso e por aquilo, a minha religião não me permite. Não, se ela tiver liberdade consciencial, se a mente dela estiver solta, ela pode conhecer esse assunto e buscar e desenvolver ele como qualquer outra coisa. Sendo que a projeção fora do corpo é uma coisa fisiológica. Isso acontece. Independe da vontade da pessoa, isso acontece todos os dias, todas as noites, né? E às vezes se projetar, como eu falei, de forma com as ondas cerebrais mais aceleradas, também pode acontecer sem querer ou pela vontade da pessoa, conhecendo as técnicas para isso. As técnicas corretas, né? Sim. Daí a importância de buscar muito conhecimento, escolher uma escola que você confie ou profissionais que você confie para viver essa experiência de uma forma segura e visando o desenvolvimento mesmo, né, Charles? Sim, porque sim. tudo depende de um comando mental também. Tudo depende de um comando mental. Você tocou num ponto importante que me desperta curiosidade também. Quando estamos vivenciando uma experiência fora do corpo, é possível ajudar pessoas? Sim, sim, sim. Quando você está fora do seu corpo, você pode ir fisicamente, extrafisicamente até um local onde tem uma pessoa que está fisicamente
chegar perto dessa pessoa e conversar com ela. Talvez ela não perceba você no ambiente, mas tudo que você falar com ela vai gravar no campo energético dessa pessoa. Né? Se você quer instruir aquela pessoa a ter uma vida melhor, a sair das drogas, ou ter uma percepção mais clara da vida, você tendo essa capacidade de sair fora do corpo e ir até essa pessoa fisicamente, você pode fazer esse trabalho. Você também pode fazer a terapia energética com essa pessoa, projetar, limpar o campo energético dela, ter informações da vida dessa pessoa e depois levar essas informações para essas pessoas. Né? Então, assim, tendo a técnica, sabendo trabalhar com isso, a pessoa vai conseguir fazer muitas coisas para ajudar os outros. Né? Eu me lembrei aqui, enquanto você falava, sobre o meu professor que eu tive dos 15 aos 20 e poucos anos, que foi o Marcelo Borges. Né? É um profissional dessa área que mexe com projeciologia, acredito que até hoje ele deve estar atuando aí. E o Marcelo Borges é uma pessoa assim, que tem essa capacidade consciente, de saída consciente, desde quando ele era pequeno também. Né? E ele faz esse trabalho de ajudar as pessoas mais extrafisicamente. É interessante, né? Porque é um trabalho de solitários, né? É trabalhar assim, muitas vezes a pessoa ter ciência do benefício que ela recebeu da gente, né? Sim, sim. Você vai ser solitário porque, igual eu falei, você vai viver a experiência. Não há como você provar, fazer o outro entender ou sentir o que você está sentindo. Né? E ao mesmo tempo solidário porque você vai poder ajudar muitas pessoas. Vai poder fazer com que as pessoas tenham consciência de muita coisa boa. É interessante, Charles, porque quando eu comecei a pesquisar sobre parapsicologia, projeciologia, foi comum eu encontrar associações dizendo que trata-se de uma pseudociência. Na sua opinião, por que é tão difícil, tão complexo comprovar fenômenos como esse e trazê-los para a ciência de fato? O que eu acho assim, é que a ciência não tem interesse nessas áreas, né? Tudo que se fala sobre paranormalidade, experiências fora do corpo, ou coisas desse tipo, a ciência não tem interesse, porque falar sobre isso, hoje em dia ou no passado, muitas pessoas têm medo, né? Acham que vão cair no descrédito, né? Acho que se afirmar que isso é possível, né? Muitas pessoas falam, o suposto paranormal, a suposta experiência fora do corpo. Eu digo, não é suposto, não. Existe, é real, é concreto, basta a pessoa querer vivenciar isso. E algumas pessoas não têm interesse em buscar isso. E existem muitas pessoas interessadas que levaram a vida inteira para poder dedicar essas informações e que eu acho que hoje criou-se sim uma ciência em relação a isso. Né? Dizem que não é uma ciência tradicional, isso depende do ângulo de percepção e de visão de cada um. Né? Para mim é uma ciência real, concreta e bem séria. Para outros que acham que as informações delas são superiores a essas que são passadas, não é ciência. Então fica essa briga, né? Mas o interessante é quem for vivenciar essas experiências, ou querer vivenciar essas experiências, se dedicar a si mesmo, sabe? Se dedicar a ter uma melhora de vida, uma melhora de percepção, uma melhora de transformação psicológica, né? Porque tudo isso vai acontecer com a pessoa, ela vai ser uma pessoa melhor na medida que ela for se conhecendo, estudando, buscando. Né? O que não pode acontecer é a pessoa começar a ter a informação e achar que aquela informação dela é o suprassumo da verdade. Quando se entra nesse processo de que só aquele caminho é o caminho que vai levar à iluminação, de que já é uma pessoa iluminada, e de que o paranormal é uma pessoa no estado máximo de consciência, aí já caiu tudo por terra, sabe? Aí já não vale, a pessoa já está sem os pezinhos no chão. Né? Voltamos de novo para a questão do nível consciencial. Sim, né? Porque se a pessoa desenvolve uma técnica, ela tem uma técnica a mais do que as outras pessoas, mas todo mundo pode ter essa técnica, né? Então isso não significa, por exemplo, assim, de que se ela alcançou um patamar de realização total naquela parte dela, de que ela é melhor do que o outro. Assim seria, então, como eu disse, né, um corredor, o Ayrton Senna e outros mais que existem aí, que fazem coisas espetaculares e que muitas vezes eles se consideram como pessoas normais, né? É claro que existe um endeusamento, né, das pessoas com aquele que faz uma coisa diferente.
É assim em qualquer área, né? Um músico, por exemplo, que se destaca pela sua habilidade, e a sua habilidade é extraordinária, as pessoas endeusam aquela pessoa. Né? Isso também acontece com os que desenvolvem a paranormalidade. Mas, por exemplo, Chico Xavier, né? Ele teve uma gama das percepções extrasensoriais dele, e ele continuou humilde a vida toda, ele continuou sério no trabalho dele, no que ele acreditava, fez o trabalho dele muito bem feito, né? Tanto é que ele é respeitado no mundo todo, e foi simples, foi uma pessoa comum. Né? Na sua opinião, no futuro, você acredita que ciências como essa vão ser reconhecidas amplamente, difundidas e com a devida credibilidade que elas merecem? Eu acho assim que pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso aconteça e que tenha essa credibilidade toda que a humanidade quer ter. Mas eu acho que isso, para mim, é irrelevante, porque o que a pessoa viver da experiência dela vai ficar com ela. Né? E é o mundo dela. E se ela entrar profundo mesmo naquela experiência e vivenciar aquilo, ela vai ter essa percepção, essa clareza para ela usar na vida dela ou ajudar os outros. Né? Eu acho que o que interessa nesse caso é a pessoa ter essa capacidade e utilizar isso para o bem dela e para o bem da humanidade, né? Num todo. E se vai ser ou não, se vão acreditar ou não vão acreditar, se vão bater o martelo e dizer que aquilo é interessante ou não, para mim não faz muita diferença, porque assim que bater o martelo, eles vão comercializar aquela informação e vão dizer que aquelas informações e que aquela ciência pertence a um grupo só e não vai deixar mais ninguém colocar, vão patentear as habilidades mentais. Então, essa mania que nós temos de querer colocar tudo em caixinhas, né? Sim, vão dizer que esse é o padrão, essa é a linguagem, essa é a informação, essa é a maneira que temos para poder falar ou conversar, e não vão dar liberdade para a pessoa ser ela mesma. Né? Uma pessoa pode se projetar sendo um médico conceituado, ou pode ser uma pessoa simples da roça. Né? E isso não vai diminuir ela, os dois vão ter a mesma capacidade de percepção, e a fala de cada um e de outro vão ser dentro do nível consciencial delas. Né? E às vezes você escutar uma pessoa que é simples e que tem um bom conhecimento, uma boa vivência, é mais interessante que pegar uma pessoa que é técnica, que quer construir ali um muro, uma imagem falsa do que poderia ser simples, fácil de entender de maneira clara, sabe? Sem precisar de rebocar demais a coisa, sabe? Baseado em arrogância, né? Sim, arrogância. Que é o mal da humanidade. O mal da humanidade é a arrogância. E a arrogância é uma coisa interessante porque eu acho que a parte mais invisível do ser humano se chama arrogância. Porque o arrogante ele não se enxerga. Né? E quando se junta um tanto de arrogante dentro de um sistema de crença, cria-se uma verdade. E aquela verdade não pode ser contestada. Por quê? Porque ali está um caminho. E ali construiu o caminho da derrota. Porque vai se limitar a níveis conscienciais daquele universo só. Ilimitado. O universo de conhecimento é ilimitado. O bom de se projetar fora do corpo é que é você com você mesmo. E você com você mesmo pode ter experiência do universo aos seus pés. Né? Você pode entender, perceber, sentir, não importa a linguagem que você use. Né? Você vai viver a experiência e é isso que importa. Bom. Muita informação aqui, Charles. Novamente a gente está conversando e novamente tendo muito aprendizado. O espaço aqui é seu. Deixa uma mensagem, por favor, para pessoas que estão nos assistindo aqui. Bom, a mensagem que eu queria dizer de final é a seguinte. Busque o conhecimento para que o conhecimento seja a parte importante da sua vida, né? E tente se observar, bastante mesmo. Porque aí você vai conseguir tirar essas arrogâncias, esses lados que atrapalham a vida nossa de forma mais clara. Observando o seu interior, observando a sua consciência, você vai conseguir se melhorar e é eterno, não tem fim. Bom, Charles, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom a oportunidade de compartilhar conhecimento com você. E eu vou ficar te aguardando aqui para a gente discutir novos temas, questionar novos paradigmas para crescermos aí juntos e pelo mundo. Né? Até o próximo encontro e nos acompanhe nos próximos episódios no nosso canal.